Bem-vindo ao Zodiac Attraction, Peixes. Hoje, 9 de maio de 2026, a leitura carrega a energia vibrante de um eclipse, uma reinicialização cósmica destinada a revelar o que estava selado. O universo está lhe entregando um presente final, envolto em ruptura. E ao final desta mensagem, a forma da sua transformação ficará inegavelmente clara. O amor chega a uma encruzilhada, as finanças estão passando por mudanças drásticas e uma verdade há muito enterrada virá à tona. Tudo isso nas próximas 24 horas. Algo ou alguém o desviou do seu verdadeiro caminho, e hoje essa distorção termina. O eclipse não pede permissão, ele revela. Manipulação oculta, auto-engano, o ego espiritual que sussurrava que era mais seguro ficar parado, tudo isso vem à tona agora. Não há mais como desviar o olhar. Uma verdade poderosa cai em seu colo hoje, talvez chocante à primeira vista, mas que carrega o peso inconfundível do destino. Isso não é mera informação, é um catalisador que transforma suas circunstâncias em 180 graus e o reconecta com a missão para a qual você nasceu. Profissionalmente, a sorte bate à porta como um fósforo. Uma oportunidade inesperada surge, uma faísca que se transforma em algo muito maior do que seu humilde começo. O caos que o cercava nunca foi seu destino. Era a pressão necessária para levá-lo ao lugar a que você realmente pertence. Uma decisão estava pairando no ar, talvez ligada a um romance, talvez à segurança, e hoje a peça financeira se encaixa com súbita clareza. Não se desgaste discutindo por pequenas quantias ou direitos ultrapassados. A paz de espírito supera qualquer batalha insignificante, e a abundância maior já está se encaminhando para você. O movimento está escrito nas estrelas, uma mudança física, uma viagem por terra, uma realocação ou uma transferência que redefine seu cotidiano. Isso não é aleatório, é o universo reposicionando você para o momento em que um novo amor surgirá. Ainda não hoje, mas o terreno está sendo preparado com precisão cirúrgica. Assim que sua situação financeira se estabilizar e seus pés tocarem o solo fértil, você se deparará com uma escolha entre dois corações de olhos bem abertos. Hoje, a preparação começa. Sua intuição não é um sussurro agora, é um grito vindo do centro do seu peito. Sonhos proféticos, revelações repentinas, sinais que surgem do nada, não são coincidências, são coordenadas. Sente-se em silêncio hoje, mesmo que por um breve instante, porque o silêncio traz mais direção do que todo o ruído do mundo exterior junto. O eclipse limpa o que não flui mais. E sim, pode haver tristeza na partida, mas o que permanece e o que chega é calibrado para a alegria. Confie na desordem. Siga em frente. A dádiva no final deste dia já é sua. Vamos ver o que o tarô reserva para você hoje. Peixes, hoje, as águas ao seu redor estão agitadas com uma intensidade silenciosa. Há uma corrente de transformação puxando você em direção a uma versão de si mesmo que você ainda não conheceu. Confie na profundidade do que você sente, mesmo que a superfície pareça calma. Carta 1. Justiça. O equilíbrio divino está em ação em sua vida, Peixes. O que estava oculto ou era injusto está sendo corrigido, não pela força, mas pela lei natural de causa e efeito. Você pode ter sofrido em silêncio, mas o universo agora está inclinando a balança a seu favor. Esta carta fala à sua intuição de que tudo acontece por uma razão, até mesmo as separações dolorosas. Carta 2. O eremita. Alguém próximo a você se isolou, acreditando que o silêncio o protegerá de seus sentimentos. Mas o isolamento apenas intensificou sua saudade. Esta carta reflete sua própria necessidade de solidão sagrada, mas também alerta para o perigo de construir muros tão altos que impeçam o amor de encontrar o caminho de volta. A luz que este eremita carrega tem o propósito de guiá-lo de volta para você. Carta 3. Os amantes. Uma conexão profunda busca reconhecimento. Não se trata de uma atração passageira, mas de um laço de alma que desafia a lógica. Você está sendo visto pelo mistério que guarda, e alguém está percebendo que não encontra sua profundidade em nenhum outro lugar. Escolhas precisam ser feitas, e o coração não pode ser ignorado para sempre. Carta 4. 2 de copas. A união é possível, mas só acontece através de um diálogo honesto. Esta carta promete um encontro entre iguais, duas almas finalmente dispostas a baixar a guarda.
O amor aqui é maduro, espiritual e estável. Uma conversa que vinha sendo adiada irá encurtar a distância, transformando o sofrimento em compreensão. Carta 5, Rei de Pentáculos. Seu mundo material está ascendendo para acompanhar seu crescimento interior. Os medos que antes bloqueavam seu caminho para a abundância nunca foram reais. Eram sombras projetadas por uma mente despreparada para a grandeza. É o trabalho árduo e não o acaso que está construindo seu império. Mantenha-se firme em seu valor, e a prosperidade que você conquistou chegará. Peixes. Estas cartas tecem uma única história. Você está emergindo da perda não como uma vítima, mas como um ser soberano. O silêncio que antes o feriu se torna a própria força que traz de volta alguém com a verdade em mãos. Amor e abundância não estão sendo retidos. Estão sendo preparados para a pessoa que você está se tornando. Mantenha-se firme. Fale quando o momento for certo. E deixe o mundo conhecer o imperador que você já é dentro de si. Agora vamos te contar como vai ser a sua experiência com dinheiro e sorte. Mas primeiro lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e você nunca perde nossa leitura diária. Dinheiro e sorte. O cenário financeiro ao seu redor está mudando de maneiras que favorecem a paciência em vez do impulso. O que parece ser um período de seca é, na verdade, uma fase de preparação subterrânea, onde as raízes se aprofundam antes do crescimento visível. Você pode notar pequenos sinais, uma conversa inesperada, um pagamento atrasado que finalmente chega ou uma ideia que não lhe deixa em paz. Esses sinais não são aleatórios, são os primeiros fios de uma tapeçaria maior sendo tecida por seus esforços constantes. Confie que a abundância nem sempre se anuncia com alarde. Às vezes ela entra sorrateiramente pela porta dos fundos enquanto você está ocupado cuidando do que já possui. Sua relação com o dinheiro hoje exige uma reavaliação de valores. Há uma tendência a subestimar suas contribuições ou a buscar segurança com tanta intensidade que você perde a alegria no processo. A energia favorece um caminho do meio, reconhecer seu valor sem se apegar a resultados. Se uma oportunidade financeira surgir, examine-a não pela ótica do desespero, mas pela clareza do alinhamento. Ela valoriza seu tempo? Respeita sua energia? O sim certo será como um suspiro de alívio, não um suspiro de frustração. Evite riscos especulativos que prometem retornos rápidos. Os astros favorecem bases sólidas em vez de ilusões brilhantes. Uma inesperada dádiva pode surgir através de uma conexão que você havia esquecido, ou de uma habilidade que considerava comum. O universo está lhe lembrando que o que é fácil para você nem sempre é fácil para os outros, e há valor nesse reconhecimento. Mantenha os olhos abertos para trocas, colaborações ou oportunidades de ensinar o que você sabe. A sorte hoje não é uma questão de acaso. É estar presente o suficiente para enxergar a porta que foi deixada entreaberta. Atravesse-a sem pensar demais. O tarô revela seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de maio são 10, 33, 75, 64, 16, 27. Amor diário. O coração está sussurrando hoje, e a coisa mais corajosa que você pode fazer é se aproximar o suficiente para ouvir. Há alguém em sua órbita que construiu muros não para te manter afastado, mas para compreender o próprio tremor. O silêncio dessa pessoa não é rejeição, é uma linguagem que ela ainda está aprendendo a traduzir. Você está sendo convidado a acolher sem exigir respostas, a oferecer calor sem exigir provas. Este é o tipo de amor que se constrói lentamente, através de olhares que se demoram e conversas que retornam ao mesmo lugar terno. Confie no ritmo. Para quem já tem um relacionamento, hoje é um dia para deixar de lado as aparências. As máscaras que antes pareciam necessárias, de competência, de independência, de ter tudo sob controle, podem ser descartadas. Vulnerabilidade não é fraqueza aqui. É a única ponte que une duas pessoas que se acostumaram a viver vidas paralelas. Compartilhe algo verdadeiro, algo sem retoques. A resposta pode te surpreender. Há cura em ser visto exatamente como você é, sem fingimento ou desculpas. Se você está enfrentando a dor da separação ou a névoa da incerteza, saiba que isso não é permanente.
A energia favorece a reconciliação, mas somente quando ambas as partes tiverem se dedicado ao trabalho solitário de compreender seus próprios padrões. Não corra atrás, não implore. Simplesmente permaneça aberto, como uma janela em um dia de primavera, permitindo que o que deseja entrar encontre seu caminho. O amor hoje tem menos a ver com grandes gestos e mais com a coragem de permanecer presente quando tudo dentro de você quer fugir. No trabalho, o ímpeto profissional está se acumulando nos bastidores, mesmo que os sinais visíveis sejam sutis. Você pode sentir como se seus esforços estivessem dispersos, como se estivesse construindo várias pontes ao mesmo tempo sem saber qual delas resistirá. Isso não é fragmentação, é diversificação. As habilidades que você está aprimorando agora, as conexões que está cultivando, a competência silenciosa que está demonstrando, tudo isso está sendo catalogado por forças maiores do que sua percepção imediata. Uma grande conquista não está tão distante quanto parece, mas requer mais um esforço para superar a resistência. A colaboração assume o protagonismo hoje, embora não da maneira mais óbvia. Você está sendo chamado a liderar sem dominar, a contribuir sem ofuscar. Alguém da sua equipe ou da sua rede de contatos está observando como você lida com a pressão, como reage aos contratempos e como trata aqueles que não podem impulsionar sua carreira. Sua reputação está sendo construída nesses pequenos momentos. Se surgir tensão, encare-a com curiosidade em vez de defensiva. O conflito que parece obstrutivo pode, na verdade, estar aguçando sua clareza sobre o que você realmente deseja dessa trajetória. A produção criativa é favorecida, especialmente nos intervalos entre compromissos agendados. Não espere pelo momento perfeito, roube instantes. Um áudio gravado no trajeto para o trabalho, um esboço durante o almoço, um parágrafo antes de dormir. Esses fragmentos são mais valiosos do que você imagina. A descoberta que você busca pode vir não de uma maratona de trabalho, mas do acúmulo dessas horas roubadas. Proteja suas ideias com a mesma ferocidade com que protege seu tempo. Elas são as sementes da sua próxima ascensão. Saúde. Seu corpo está pedindo atenção na linguagem das sensações e não dos sintomas. Observe onde você acumula tensão. A mandíbula que se contrai ao responder e-mails, os ombros que se elevam em direção às orelhas no trânsito, a respiração que fica superficial quando você pensa no que ainda precisa ser feito. Esses não são defeitos a serem corrigidos, mas mensagens a serem decodificadas. Hoje oferece uma oportunidade para interromper esses padrões, antes que se cristalizem em queixas crônicas. Uma única respiração consciente, estrategicamente posicionada ao longo do dia, pode começar a reprogramar o funcionamento padrão do seu sistema nervoso. A clareza mental surge quando você para de tentar manter tudo na memória ativa. A mente não foi projetada para ser um depósito de todas as obrigações, preocupações e planos incompletos. Externalize o que puder. Escreva, fale em voz alta, delegue o que não lhe cabe carregar. A névoa que você tem atravessado não é uma deficiência de inteligência, mas um excesso de informações não processadas. Permita-se ser um ser humano em vez de uma máquina de fazer coisas, mesmo que apenas por alguns instantes do dia. A qualidade do seu descanso esta noite depende dos limites que você estabeleceu esta manhã. O bem-estar emocional está ligado ao reconhecimento hoje. Pode haver um sentimento que você vem ignorando por considerá-lo inconveniente ou indigno de atenção. Uma tristeza sem nome, uma raiva sem alvo, uma saudade sem objeto. Essas emoções não são inimigas a serem vencidas, mas sim visitantes acolhidas. Se precisar, defina um alarme, mas permaneça com o que é verdadeiro para você. A energia deste dia favorece a libertação, não por meio de uma catarse dramática, mas sim por meio de uma honestidade serena. Sua vitalidade é diretamente proporcional à sua disposição de sentir o que sente, sem se esquivar. Família e amigos. O lar é hoje tanto santuário quanto sala de aula, oferecendo lições sobre a arquitetura do pertencimento. Você poderá notar padrões que se repetem ao longo das gerações. A maneira como o conflito é evitado ou intensificado, como o amor é demonstrado por meio de ações em vez de palavras, como o silêncio é usado tanto como escudo quanto como arma. Essas observações não têm a intenção de acusar, mas sim de iluminar. Compreender de onde você vem não exige que você permaneça lá. Você está sendo convidado a ser o ramo que se curva em uma nova direção, mantendo-se enraizado naquilo que é bom. Uma conversa com um familiar pode trazer à tona antigas feridas com uma delicadeza surpreendente.
O que antes se transformaria em acusação, agora chega como um convite. Receba-o com a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo. Há cura disponível em ser aquele que primeiro escuta, que valida antes de defender, que escolhe a conexão em vez de estar certo. A dinâmica familiar está mudando e sua disposição em se mostrar diferente faz parte dessa transformação. Não subestime o efeito cascata de uma única resposta mais gentil. Para aqueles que escolheram a família além dos laços de sangue, hoje honramos esses laços com igual importância. O amigo que se tornou irmão, o mentor que se tornou pai ou mãe, a comunidade que se tornou lar, essas não são conexões menores, mas sim conexões intencionais. Entre em contato com alguém que te acolheu sem obrigação. Expresse o que a presença dessa pessoa significou para você, não porque a gratidão seja exigida, mas porque a expressão aprofunda o que já é real. A família que você constrói é o legado que você deixa. Compatibilidade. Câncer se alinha com a energia de hoje por meio da profundidade emocional compartilhada e da compreensão intuitiva. Ambos os signos navegam pelo mundo através do sentimento e não da força. E hoje, essa sensibilidade se torna uma ponte, em vez de uma barreira. O instinto protetor de Câncer complementa a sua própria necessidade de um porto seguro, criando um espaço onde a vulnerabilidade não é punida, mas protegida. Juntos, vocês se movem pelo mundo como a maré e a costa, distintos, mas definidos um pelo outro. Escorpião ressoa com as correntes transformadoras desta leitura, particularmente em torno de segredos e verdades emocionais. Há uma qualidade magnética na conexão de hoje, uma sensação de que o que não é dito tem tanto peso quanto o que é declarado. A coragem de Escorpião para confrontar o que está sob a superfície reflete sua própria relação em evolução com a honestidade. Esta não é uma combinação leve ou casual, mas sim uma que promete profundidade em vez de distração. Capricórnio oferece o contraponto de estabilidade que sua natureza fluida às vezes exige. Onde você flui, eles constroem. Onde você sonha, eles planejam. Hoje, essa dinâmica cria uma tensão produtiva em vez de atrito. A firmeza de Capricórnio ajuda a ancorar suas visões na realidade, enquanto sua imaginação os lembra de que as estruturas existem para servir a vida, e não o contrário. A compatibilidade aqui não se trata de semelhança, mas de complementação. Sua cor da sorte hoje. O tom Deep Ocean Teal evoca a ressonância do encontro entre a profundidade e a superfície, o mistério e a clareza. É a cor das águas que guardam segredos, mas permanecem navegáveis, da sabedoria ancestral que se mostra surpreendentemente contemporânea. A frase do dia: a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Muito obrigada por dedicar este momento a mim. Lembre-se, as estrelas podem guiar o seu caminho, mas só você tem o poder de trilhá-lo e torná-lo incrível. Se esta leitura lhe tocou, adoraria que você curtisse, se inscrevesse e deixasse um comentário. Adoro saber a sua opinião. Vejo você amanhã, aqui no Zodiac Attraction, onde continuaremos a descobrir juntos o seu incrível destino. Até lá, continue brilhando!